Ei, boss, tudo bem? Seja muito bem-vinda à primeira aula da Semana da Advocacia Lucrativa. Eu me chamo Fernanda Andretta e eu tô aqui para falar um pouquinho mais para você, para te contar vários segredos sobre como ter lucro no seu escritório de advocacia desde o primeiro mês de atuação. Afinal de contas, eu abri meu escritório com 2 meses de OAB e é isso que eu faço. Eu venho tendo lucro desde o meu primeiro mês de atuação. Nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como sair do zero diretamente para um escritório lucrativo. Então, olha só. Eu sei que a nossa vida é corrida, eu sei que deve ter aí 1000 abas abertas no seu computador. Fecha tudo, bota o celular um pouquinho de lado, fecha a janela, fecha a porta, para que você não se desconcentre dessa aula e não perca em hipótese alguma nenhum diamante que eu vou te entregar aqui a partir de agora. Antes de começar realmente o nosso conteúdo, eu quero que você veja algumas coisas que o meu método já foi capaz de fazer por várias advogadas do Brasil afora. Meu nome é Gabriele Leal, eu sou da cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Antes de fazer o curso da FE, eu era advogada associada, eu fui por 11 anos advogada associada. E saí da advocacia associada, em que a gente aprende muita prática e é um volume muito grande de processos para a gente ver que acaba que a gestão do escritório, a organização de um escritório, como associada, eu não participava disso. E eu sei a parte da trabalhista em si, que é a minha área trabalhista, só que não sabia a gestão em si do escritório, né? Que os clientes chegavam para o escritório e eu atendia. Então, com a FE, com o curso da FE, eu aprendi a prospecção de clientes, como é a precificação, porque por mais que eu tivesse 11 anos já advogando, isso não ficava por minha conta antes. Então, ser profissional liberal, né, ter agora, até no curso da FE, vi a importância de abrir o meu CNPJ, ter essa transição, né, para profissional liberal, fazer o curso da FE, eu acho que encurtou muitos caminhos para mim. Eu digo que eu tenho mais segurança nas minhas atitudes dentro do escritório, no tratamento com o cliente, numa precificação depois do curso da FE, porque isso dá maior segurança, estabilidade na minha prestação de serviços. A FE, ela possui muita propriedade quando ela ensina. E agora ela passando isso para a gente, eu sinto que ela realmente encurta o caminho para a gente saber conhecer os passos de como trilhar a nossa própria advocacia da melhor forma. A interação no grupo é muito legal. Eu vejo que as meninas são de todo canto do Brasil e os problemas são os mesmos, né? As questões da advocacia são os mesmos problemas em todos os lugares e para tudo a gente vai interagindo e, assim, buscando soluções, dando uma sugestão, a gente vai se ajudando. Então, ter a comunidade também é uma troca com a FE e uma troca entre as meninas, que eu acredito que na advocacia a gente realmente precisa de alguém que nos auxilie, alguém de confiança, né? A FE é uma pessoa de confiança para poder estar passando a experiência dela e que todo advogado poderia já começar a advocacia tendo e sabendo como gerenciar o seu próprio escritório, né? Para ter um atendimento de excelência para os clientes. E isso pode ser também um diferencial na carreira. E aí, nesse momento, boss, você pode estar se perguntando, tá, mas Fer, como você conseguiu esse sucesso, esse reconhecimento na advocacia sendo jovem advogada e tendo aberto o escritório com apenas 2 meses de OAB? Bom, deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Quando eu peguei a OAB, em dezembro de 2017, em fevereiro eu abri meu escritório, no início com uma sócia. Só que desde o começo eu fiquei responsável pelas questões administrativas e de gestão do escritório.
Agora, boss, me pergunta se em fevereiro de 2018 eu sabia alguma coisa de gestão de escritório. Não, eu não sabia nada. Tudo que eu fiz lá no começo foi muito no feeling, foi achando que é assim que faz. Algumas coisas eu acertei e outras tantas eu errei. E olha só, eu sou filha de empresários e muitas vezes a gente conversou, eu e meus pais conversamos sobre planejamento, sobre futuro de vida e tudo mais. Mas em nenhum momento a gente conversou sobre como gerir uma empresa. E mesmo que a gente tivesse conversado, provavelmente as receitas que eles me passariam não funcionariam num escritório de advocacia, porque ambos vendiam produto. E quando a gente fala de vender serviço, as coisas são bem diferentes. Então, nos primeiros meses, eu não tinha planejamento, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, e a minha advocacia era tipo aquela música do Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pois é, era assim que era. E aí eu percebi que se continuasse daquela forma, mesmo tendo lucro, não estava sendo legal, não estava dando certo, não estava sendo do jeito que eu queria que fosse. E aí o que eu comecei fazendo? Eu comecei descartando as áreas do direito que eu não tinha interesse. As duas primeiras a serem descartadas foram tributário e criminal, ou penal, né? Foram as duas áreas que de cara eu falei, não quero. E as outras áreas, civil geral, previdenciário, essas coisas assim, eu fui fazendo. Até que eu percebi que realmente eu precisava me especializar em uma área. Só que o caminho para chegar na minha especialização não foi tão fácil assim. Eu sabia que eu precisava e eu sabia o que eu queria, ou seja, o que eu queria? Eu queria ter reconhecimento e eu queria ter sucesso na advocacia. E a minha única opção lá em 2018 era fazer o meu escritório de advocacia dar certo. Por quê? Mais uma coisa que eu não queria, ser funcionário. Eu não queria trabalhar num grande escritório, eu não queria trabalhar por um chefe velho que nem pegou autorização do CPC de 2015 e ganhar pouco por isso. Se fosse para ganhar pouco, eu ganharia no meu próprio escritório começando a minha jornada, então. Mas ser funcionária não era uma opção. Então a única opção que eu tinha era fazer dar certo. Foi aí que eu comecei a me capacitar e a resolver alguns problemas que eu tinha dentro do meu escritório, como por exemplo, eu comecei a saber a gerir o meu escritório, eu comecei a saber fazer um planejamento estratégico, eu comecei a saber quanto custava a minha hora, eu comecei a cobrar consulta, porque tudo isso até então eu não fazia. Porque, vamos lá, eu sabia que eu precisava cobrar bem pelos meus honorários, e você também sabe isso, boss, mas eu não sabia como fazer. Eu sabia que eu precisava cobrar consulta, mas eu não sabia como me posicionar dessa forma. E foi aí que através de muitos cursos, de muito estudo, de muita palestra, de muito sábado, de muito domingo estudando, abdicando de tempo com a família, eu consegui realmente virar a minha advocacia. Eu consegui dar um 360 na minha advocacia para não cobro consulta para contratos de R$2.000, R$2.500 para contratos de mais de 5 dígitos. Foi assim, foi estudando, foi me dedicando e foi criando o meu método, porque hoje eu consigo ensinar para você tudo isso que eu levei praticamente 4 anos para aprender e aplicar. E o mais importante, validar. Porque hoje o meu método ele já é validado. Vocês viram aí outras advogadas falando os resultados que já tiveram, né? E realmente eu ensino tudo aquilo que eu aplico aqui dentro do meu escritório. E é por isso, inclusive, que a Semana da Advocacia Lucrativa ela existe. Ela existe para te mostrar que você pode sim ter lucro no seu escritório desde o primeiro mês de atuação. Ela existe para mostrar que sim, você pode ganhar dinheiro na advocacia, porque no fim das contas a profissão não está saturada. E se você parar para pensar, boss, por um momento, eu não falei nada sobre estudar direito material, direito processual. Eu não falei nada sobre pós-graduação em direito da área A, B ou C. Tudo o que eu fiz para minha advocacia crescer, tudo que eu fiz para minha advocacia mudar, tudo que eu fiz para ter a realidade da advocacia que eu tenho hoje, foram em assuntos completamente aleatórios à faculdade de Direito.
Ah, Fer, então você está falando que estudar sobre direito material e processual não é importante. Não, eu não estou falando isso. É importante sim, porque você precisa saber responder a dúvida do cliente quando ele chega para consulta. Mas não é mais o suficiente. Quando a gente fala de ter o seu próprio escritório, quando a gente fala de ter o seu próprio negócio, porque o escritório da advocacia é um negócio, independente se ele é no seu quarto ou na sala do seu apartamento, ou se ele é na cobertura do prédio comercial mais top da sua cidade, a gente está falando de um negócio. Não basta você saber direito material. Você precisa saber muito mais que isso. E aí, a gente pode ir diretamente para o segredo 1 dessa aula. Que é a velha advocacia já morreu. Ah, Fer, eu sei que a velha advocacia já morreu. É? Então por que você continua achando que para você advogar basta você ter um computador, uma internet e um token? Por que você continua achando que um computador, uma mesa e uma cadeira bastam para você advogar? Para você ter todo o sucesso que você almeja na sua advocacia? Não basta. Aquelas pessoas que dizem que para advogar você só precisa ter um computador, uma mesa e uma cadeira e um token, são a velha advocacia. E não tem mais espaço para esse tipo de advogado no mercado da advocacia. Não tem mais espaço. Porque sim, a advocacia é um trabalho intelectual. A advocacia é um trabalho que o conteúdo está aqui. É a sua inteligência que conta para resolver o problema. Concordo. E sim, você resolve muitos problemas com um computador, uma mesa, uma cadeira e um token. Concordo também. Mas isso não quer dizer que seja o suficiente. Não é. Se você quiser começar a advogar com uma mesa, uma cadeira, um token, você pode até começar. Mas a sua advocacia não vai durar 6 meses dessa forma. Não vai durar. Sabe por quê? O que me leva diretamente para o segredo 2. Que é a sua advocacia é o seu business. E enquanto você não visualizar a sua advocacia como seu business, a sua advocacia está fadada ao fracasso. Está fadada ao fracasso. Porque enquanto você continuar acreditando que a velha advocacia ainda tem espaço, que um computador, um token, uma mesa e uma cadeira são suficiente, você não está vendo a sua advocacia como um business. E enquanto você não vê a sua advocacia como um business, você está fadado ao fracasso e à falência. Nossa, Fer, mas que radical. Não, não é radical. É a realidade. E eu não estou aqui na Semana da Advocacia Lucrativa para passar a mão na tua cabeça. Eu estou aqui para te mostrar como lucrar na advocacia. E lucrar na advocacia não é tarefa fácil. Lucrar na advocacia não é para qualquer um. Nós temos mais de 1 milhão de profissionais no mercado. Nós temos um advogado para cada 200 habitantes. Não é tarefa fácil. O mercado está sim saturado. Agora, o mercado não está saturado de advogados que veem a advocacia como um negócio. Porque muitos ainda estão aqui. Muitos ainda acham, principalmente em cidade pequena, muitos ainda acham que é só ir ali, alugar uma salinha, abrir a porta e vai chover cliente do céu. Não, não vai. Não vai.
Cliente não chove do céu, dinheiro não cai do céu, lucratividade não cai do céu. Você precisa enxergar a sua advocacia como business da sua vida. É fazer dar certo ou fazer dar certo. A advocacia precisa ser a sua única opção. E a partir do momento que você entende que a sua advocacia é o seu business, que ela é o business da sua vida, você automaticamente passa a entender que ela precisa dar lucro. Porque vamos lá, uma empresa, e mesmo que você não tenha CNPJ ainda, tá? Você já tem uma empresa. Porque uma empresa, antes dela existir na Receita Federal, ela precisa existir aqui dentro. Porque de nada adianta você ter uma empresa registrada na Receita Federal, na OAB, e não ver ela como uma empresa. Você diz assim, ai, mas eu sou só uma advogada autônoma. Pelo amor de Deus, não diga que você é uma advogada autônoma. Se você trabalha por conta, você empreende na advocacia. E se você empreende, você é empresária. E se você é empresária, significa que você gerencia uma empresa. E uma empresa foi feita para dar lucro. O único tipo de empresa que não precisa dar lucro é ONG e filantropia. O seu escritório de advocacia é algum dos dois? Não, né? Então o seu escritório precisa dar lucro. Simples assim. E aí, boss, você tem basicamente duas opções. Ou você entende que o seu escritório é uma empresa, ou você entende que a advocacia é o seu business, ou o sucesso que você tanto diz que quer, a qualidade de vida financeira que você tanto diz que quer, ela nunca vai chegar. Ela não vai chegar. Porque não tem como chegar. Enquanto você vê o seu escritório como algo para ajudar os outros e não para você ganhar dinheiro, o teu sucesso financeiro não vai chegar. E isso me leva diretamente para o segredo número 3. Que é estudar direito material não basta. Porque vamos lá, se o seu escritório de advocacia é uma empresa, isso já é fato consumado aqui entre nós, a gente já concordou. Nessa noite a gente já concordou que o seu escritório de advocacia é uma empresa. Se o seu escritório de advocacia é uma empresa, estudar direito material não basta. Porque a parte técnica, do direito é só um pedaço de todo o seu escritório. A parte técnica do direito que sim você precisa saber para atender o seu cliente, sim você precisa saber para resolver o problema do seu cliente, é um pedacinho de tudo o que você precisa saber para ter uma empresa. Fer, mas eu não sou boa em fazer o financeiro. Não interessa. Em um primeiro momento, você vai ter que ser minimamente boa em fazer o financeiro. Depois, lá pra frente, quando seu escritório crescer, quando você for maior, quando você estiver ganhando muito dinheiro e puder contratar alguém, você contrata alguém para fazer o administrativo financeiro para você, não tem problema. Mas nesse primeiro momento, quando você está dando os primeiros passos na sua advocacia, você é uma eu-presa, uma eu-presária. Então você precisa saber minimamente fazer cada coisa. E aí a gente entra aqui, né, na questão de gestão administrativa, gestão financeira, gestão de documentos, gestão de tempo. E é você que vai precisar gerenciar tudo isso.
E antes que você diga que gestão é um saco, gestão não é um saco. Gestão é o que te permite analisar os dados da tua empresa. É o que te permite analisar se a tua empresa realmente está indo bem ou está indo ruim. E digo mais, existe uma pesquisa do IBGE que diz que, em média, 50% das empresas fecham em até 3 anos de funcionamento por falta de uma gestão eficiente. Você quer estar nesses dados com o seu escritório de advocacia? Você quer estar nessa conta aí do IBGE de uma empresa que fechou por causa de uma gestão eficiente? Acho que não, né? Então vamos lá, você precisa estudar muito mais do que direito material. Você precisa estudar sobre vendas. Você precisa estudar sobre marketing. Você precisa estudar prospecção. Você precisa estudar precificação de honorários. E eu sei que nada disso te ensinam na faculdade. Porque eu também não aprendi tudo isso na faculdade. Eu também não aprendi tudo isso na faculdade, assim como você, a faculdade de Direito não ensina. Muito pelo contrário. A faculdade de Direito ensina a estudar Direito Material. Que é você ler um artigo, interpretar, saber aplicar numa peça, em alguma fundamentação. Mas a faculdade de Direito não ensina nada disso. Só tira da cabeça que gestão é um saco. Porque gestão é o que vai te fazer manter a empresa aberta. Tá? A pesquisa do IBGE tá aí para você ver isso. E aí você pode estar se perguntando assim: tá, Fer, mas qual é o jeito certo então de fazer? Qual é a melhor forma de fazer gestão? Qual é o passo a passo que eu preciso para fazer gestão do meu escritório? O que eu tenho que estudar primeiro? Eu tenho que estudar primeiro marketing, eu tenho que estudar primeiro vendas, eu tenho que estudar o que primeiro? E aí a gente vai para o segredo 4, que é: não existe receita de bolo. Eu não posso, neste momento, te dizer: você precisa fazer A, B, C, D, E e em 5 meses você vai ter sucesso na advocacia. Eu não posso te falar isso. Eu não posso te dizer: trabalhe 12 horas por dia durante 4 meses e você vai faturar 10 mil por mês. Eu não posso te dizer. Sabe por quê? Eu não sei qual é a tua realidade. Eu tenho uma realidade. Eu moro numa cidade de menos de 300 mil habitantes. Eu não tenho filhos. Eu trabalho para mim. Eu não tenho alguém que precise que eu esteja em casa. Eu tenho um marido super compreensível que, se eu disser para ele: amor, eu vou ter que trabalhar no sábado até 10 horas da noite, ele vai dizer: vai lá, eu te espero em casa. Provavelmente com a janta pronta. Mas eu não sei qual é a tua realidade. Eu não sei se você tem 1, 2, 3 ou 5 filhos. Eu não sei qual é o tamanho da tua cidade. Eu não sei em que tipo de bairro você mora, se você tem um escritório físico ou não. Então, nesse momento, eu não posso te dizer: faça A, B, C, D e você vai ter sucesso. Agora, o que eu posso te dizer é que enquanto você tentar copiar outras advogadas, não vai dar certo. Por quê?
Porque o que funciona muito bem aqui para mim pode não funcionar para ti. E vice-versa. O que funciona muito bem para ti pode não funcionar para mim. Então, o que você precisa, boss, o que você realmente precisa é parar de tentar copiar os outros, porque olhando o Instagram de A, B, C ou D, você nunca vai saber a estratégia completa que está sendo aplicada ali. Nunca, jamais. Você não vai saber. De olhar o meu Instagram, você não vai saber qual é a estratégia para tal coisa que eu estou aplicando. Você não vai saber, porque ali eu não abro isso. Então não adianta você tentar aplicar, porque você não sabe exatamente o que está acontecendo. 2, a sua realidade é diferente da minha. Então o que você precisa? Você precisa começar a pensar na sua advocacia como você quer que ela seja. E aí sim desenvolver planejamento e estratégia para crescer a sua advocacia de uma forma que faça sentido para você. Porque a forma como eu desenvolvo e cresço a minha advocacia faz sentido para mim. A forma como a Mariazinha desenvolve e cresce a advocacia dela faz sentido para ela, dentro da realidade dela. Então você precisa aprender a pensar estrategicamente na sua advocacia de uma forma que faça sentido para você, com a advocacia que você quer desenvolver, e parar de tentar seguir receita de bolo que não existe, porque o teu bolo vai ficar batumado, vai queimar, vai desandar, não vai dar certo, não vai dar certo. A sua advocacia não vai dar certo enquanto você ficar tentando copiar estratégia da fulana ou da ciclana. Então aprenda a pensar na sua advocacia com estratégia, como um negócio, estudando muito mais que o direito material e não simplesmente entrando na advocacia como uma aventura. Faça ela ser unicamente o seu plano A, sem plano B. Sem plano B. É assim que você vai sair do zero e começar a ter lucratividade. E a Semana da Advocacia Lucrativa é a chance perfeita para você entender um pouco mais sobre como fazer isso. É por isso que eu te espero na aula do dia 1º/6 para te contar um pouco mais sobre como construir autoridade na advocacia. Combinado, boss? Eu te espero na aula do dia 1º/6.